professor Guilherme aqui, gravando esse vídeo aqui, né, para a galera da FLAP. Esse ano a gente sabe que a feira vai ser à distância, né, não é do jeito que a galera gostaria que fosse, mas que bom que o trabalho vai continuar, né, esse trabalho pela compreensão do que é a cultura brasileira, a história brasileira, como é que se formaram esses valores, através principalmente da perspectiva da literatura, né. Agradeço muito esse espaço, né, e hoje eu vou falar aí da obra Sobrevivendo do Inferno, do Racionais MCs, né. Eu fico muito feliz em poder falar dessa obra porque essa obra mudou minha vida, né. O Racionais MCs mudaram minha vida. Eu não sou um negro de periferia, um morador de favela ou de algum cortiço da cidade de São Paulo, né? Minha vida é bem diferente disso, mas o Sobrevivendo no Inferno, ele me apresentou a vida dessas pessoas, né? Eu fiz um curso técnico quando eu tinha 15 anos, fiz Senai, né? E a galera era uma galera mais simples que curtiam muito Racionais, né? E eu passei a ouvir também, eles eram meus amigos, é lógico, a gente trocava muita ideia. Naquela época a gente ainda trocava CDs, né? Então a galera me emprestou alguns CDs e tal. E eu comecei a ouvir Racionais e ver que na verdade a minha vida não era bem como a vida daquelas pessoas que estavam comigo e principalmente da maioria das pessoas do Brasil, né? Então o Racionais para mim ele deu uma visão do que eram as periferias do Brasil, né? E me despertou a vontade de mudar, né? E na minha opinião, a única maneira de mudar essa condição que a gente tem é através da educação, né? Daí a minha opção por ser professor, essa vontade de estabelecer uma justiça social mais ampla, né? Diminuir as desigualdades sociais que o Racionais me apresentou da maneira mais sensata possível, né? E aí eu acho que se hoje eu estou falando aí para vocês, com vocês, é muito por influência desse álbum aí e desse grupo de rap, tá? Mas hoje eu não vou falar tanto das minhas experiências com Racionais, né? Eu vou falar da perspectiva nacional, o que a obra do Racionais desencadeou na realidade brasileira, né? E um pouco da perspectiva literária, né? De alguns elementos que compõem a obra, com a ajuda aí, com certeza, do nosso mestre Djalma aí, né? Galera, sem mais delongas, vamos que vamos aí para nossa aulinha, né? Vou diminuir um pouquinho aqui minha carinha estranha, né? Essa é a capa, né, do CD do Racionais, né, que recentemente também virou livro, né. Esse livro é muito legal, ele tem alguns comentários de alguns grandes pesquisadores em literatura que explicaram um pouquinho mais do que se trata a obra, né, e depois a gente vai ter aí um pouco a gente vai ter no livro as obras, né, as músicas e alguns comentários também sobre elas, né. Então, galera, é evidente que o álbum é chamado de Sobrevivendo no Inferno, né? Sem mais delongas, vamos que vamos, né? Ele é o terceiro álbum do Racionais, foi lançado no fim de 97, né? Até então, o Racionais foi uma banda, foi um grupo que surgiu em 88. Eles tinham lançado outros dois álbuns, né? Mas esses dois álbuns, eles colocam algumas visões ainda confusas e ainda não consolidadas e que mudariam com o tempo do próprio grupo, né? Como, por exemplo, uma perspectiva de culpar e denunciar o próprio morador de favela por algumas contradições que eles vivem, né? Então, algumas dessas obras, o próprio Mano Brown já falou, eles não cantam mais porque a visão deles sobre o mundo mudou muito, né? E acho que o Sobrevivendo no Inferno já é uma visão bem mais consolidada, bem mais madura que os membros tinham aí do mundo, principalmente do Brasil, né? Então, galera, lembrar que aí Racionais se forma em 88, né? Logo após o fim da ditadura no Brasil. Obviamente que a ditadura foi um momento especialmente difícil para o morador de periferia, para o negro, né? Que teve sua dignidade violentada, roubada e sem poder denunciar para ninguém, porque isso era feito justamente pelo Estado, né? Pela própria polícia. Então, ao fim desse período de ditadura,
alguns movimentos sociais ganham voz, né? E sem dúvida nenhuma o Racionais surge dessa época, né? Ahn, a obra, né, galera? Esse nome ele chama bastante atenção, né? Sobrevivendo no Inferno. E é esse o intuito do Mano Brown, do KLJ, Ice Blue, né? Da galera do Racionais, para expor como a vida de periferia associa-se ao inferno, né? Pra gente que talvez não tenha essa vida, talvez a gente resista a essa ideia, né? Ah, mas calma, não é tudo isso, né? E a obra expôs pra gente como é tudo isso, sim, né? Música por música. E a obra, galera, ela não foi feita pra mim, ela não foi feita pro Djalma, ela não foi feita pra classe média. Essa obra, galera, o que separa o rap do samba, da bossa nova, do MPB, é essa voz da periferia para a periferia. Sobrevivendo no Inferno é um álbum que se destaca pela maneira com que ele foi colocado, com a maneira que ele foi direcionado, né, de quem para quem. Evidentemente, teremos então uma obra feita por moradores de periferia para outros moradores de periferia. Basicamente, como se fosse um guia de sobrevivência na favela, né? E o Ed Rock, né, já lançou a Braba, né? Você entrando nessa viagem que é o Sobrevivendo no Inferno, você vai entender o que é o Brasil, a periferia do Brasil. Galera, por que o Sobrevivendo no Inferno ele é tão importante? Porque ele foi um dos primeiros relatos que ganharam espaço, que ganharam visibilidade na grande mídia, na MTV, né, como eu vou falar mais pra frente, que levava o discurso da periferia, né? Então, compreender a periferia do Brasil é compreender o Brasil, né? Então, para qualquer um que se julgue aí para alguém que queira falar sobre a história do Brasil, é evidente que é necessário falar também sobre as periferias do Brasil, né? Como a gente sabe, existem mais ou menos 12 milhões de moradores das periferias no Brasil, né? O que dá a população de Portugal, por exemplo, né? Tem o mesmo número de portugueses e de moradores de periferias do Brasil. Então é muita gente, né? E isso não foi um processo da noite para o dia, isso não foi um processo que aconteceu sem querer, né? Então, o Racionais vai denunciar como é que foi esse processo da perspectiva dos que foram excluídos do Projeto Brasil, né? Então, como eu falei para vocês, até o Sobrevivendo no Inferno, o rap ele se limitava nas periferias, né? Ele dialogava numa escala muito pequena, de um para outro, né? Essa comunidade dialogava com essa aqui com essa, né? Então você tinha núcleos espalhados pela cidade de São Paulo, pelo Rio de Janeiro, que denunciavam a vida que eles têm, mas era uma coisa muito restrita, né? Havia inclusive rivalidades entre essas pessoas que denunciavam a mesma coisa, né? Então o Racionais, ele uniu essas diferentes vozes e apresentou para o Brasil, tá? Ele uniu as diferentes críticas que existiam através do rap nacional e falou, ó, Brasil, é isso aqui. O que temos em comum? É essa condição que nos foi dada, né? Herdada historicamente, tá? Antes do rap, galera, antes principalmente de Sobrevivendo no Inferno, a gente vivia na década de 70, né, na década de 80, com também a conquista das Copas do Mundo, os próprios estilos musicais que eu já falei, o MPB, o samba, a bossa nova. Ai, tá tudo bem, o Brasil é essa mistura, que orgulho dessa mistura entre branco, né, o negro, o mestiço, né? Então a gente vivia uma conciliação, uma identidade, uma harmonia racial que, vamos ser sinceros, galera, nunca existiu. O Brasil é sim um país composto pela mistura, pelo branco, pelo índio, né, e pelo negro. Mas daí falar que nós vivemos em harmonia, que está tudo bem, né? Nossa, como é legal ser brasileiro e ter um pouquinho de cada e todo mundo vive bem. Esse é o discurso do opressor, né? Não é nada disso. Quem vive bem no Brasil é o branco, é a classe média, é a classe alta, né? O negro, pobre de periferia, para ele não é bem assim, entendeu? Para ele não foi tudo essas mil maravilhas
essa conciliação, essa harmonia racial, porque a polícia ela mata, a bala perdida só atinge uma etnia no Brasil, que é a negra, a branca não. Então, os brancos eles não sabem como é perder alguém por bala perdida. Bala perdida, né? Pra mim não existe isso, mas eu vou usar o termo aí que passam pra gente, né? O branco não sabe como é isso, o negro sabe, né? Então essa harmonia, ai que legal ser brasileiro, essa mistura, ela é legal para quem não corre o risco de tomar um tiro na rua, né? Agora para os negros não foi tão legal assim, a coisa não ficou tão harmoniosa, né? Uh, Mano Brown, né? Citando Mano Brown, sem remediar, sem conciliar, integração possível só entre as quebradas. O Racionais fez isso. Inimigos se unificaram, lideranças unidas pelo Mano Brown, né? Então, como eu falei, galera, até o Sobrevivendo no Inferno Racionais tinha muita treta, muita rinha, né? Muito, uma relação muito hostil, muito negativa entre as periferias. Ah, eu sou Zona Leste, eu sou Zona Sul, você não cola na minha quebrada, se você colar na minha quebrada eu te mato, né? E o Racionais, ele juntou todas essas críticas, né? E falou, ó, todos temos esse problema, e o problema não é você e eu, o problema é o sistema, né? Então o Racionais fez isso, mesmo porque os membros são de lugares diferentes, né? O Mano Brown, se não me engano, ele era da Zona Sul de São Paulo, e o Ed Rock também, e o KLJ e o Ice Blue eram da Zona Norte, Zona Leste, se não me engano, tá? Então eles eram lugares diferentes, de quebradas diferentes, que dialogaram e falaram, ó, esses são os nossos problemas, tá aqui Brasil, né? Então eles conseguiram unir as quebradas. Essa é a genialidade do Racionais. Isso não existia antes de Racionais MCs, tá? E é isso que eu falo aqui, né? Organizou o ódio das favelas, né? Ele canalizou o ódio, galera. Até então, o morador de periferia só odiava a tudo. Racionais falou assim, velho, você não tem que odiar isso, você não tem que odiar isso. Vocês, os corintianos, não tem que matar o cara dos palmeirenses. Vocês estão odiando a coisa errada. Vocês têm que odiar o sistema. Vocês têm que odiar o Estado brasileiro, a configuração do Estado brasileiro que faz isso com a gente, né? Então eles organizaram o ódio das periferias, né? E o sistema é representado pelo diabo, né? O demônio. A gente vai analisar um pouquinho dessa estrutura, como que se coloca todas essas críticas, mas a religião, né? Essas alegorias, elas vão ter um papel fundamental em Sobrevivendo no Inferno, tá? E como eu já disse, não foi um álbum voltado para mim, apesar de eu ser um grande admirador. Foi um álbum voltado aos moradores de periferia, né? Como eu disse, galera, houve uma grande ruptura do que era o rap, do que era a visão do morador de periferia para a visão que a gente tem hoje, graças ao Sobrevivendo no Inferno, né? Essas três frases são do Emicida, né? Se você não conhece Emicida, pelo amor de Deus, né, galera? Coloca aí as Emicidas melhores aí, que é um excelente rapper nacional. Se não existisse Racionais, não existiria nem Emicida, nem nenhum dos meus, né? Galera, é evidente que nesse nenhum dos meus ele fala tanto dos álbuns que ele fez, quanto dos rappers que são da geração dele, né? Que são da geração que ouviram Racionais e decidiram ser rappers, né? Então, galera, tantos aí, né? Criolo, o próprio Emicida, toda essa nova geração, galera, toda nova geração tem origem no Racionais, né? Todos, não há nenhum rapper brasileiro que você vai falar Racionais, o cara vai falar, acho legalzinho, acho mais ou menos, né? Não existe isso, galera. O Racionais é o coração do rap nacional, né? O livro é um cavalo de pau na música brasileira. Quebrou radicalmente um histórico de forma de contar história, né? Quebrando a fórmula com 4 pilotos extremamente habilidosos. Isso abriu muitas portas e disse à favela, levanta a cabeça, o barato é louco, né? Eu peguei esse trecho de uma entrevista do Emicida também, onde ele fala, galera, é nóis, vamos aí, isso aqui é periferia, vamos subverter, né? Vamos repensar. É uma obra de empatia e um choque de realidade para quem não vive a favela, que foi o que aconteceu comigo, né? É uma obra de empatia. O que despertou pra mim foi empatia. Mano, não é possível que os caras vivem assim, velho. Tá errado. Tá errado.
A empatia, né, a capacidade de se pôr no lugar do outro, isso foi despertado em mim. Imagina eu nesse lugar, imagina se fosse eu, imagina se fosse comigo. Né? Então é uma obra que desperta a empatia e um choque de realidade. Ó, é assim, o que você acha disso? Ele apresenta os problemas da favela pra gente. E aí? A gente vai levar de boa? A gente vai ficar quieto? Vai ser assim? Não deve ser assim, né? Pelo amor de Deus, galera. E o Caetano Veloso aí, né? Sobrevivendo no Inferno é um dos discos mais importantes que saíram do Brasil. Peguei uma fala simples aí, mas poderiam ser muitas aí, tá? Galera, o Sobrevivendo no Inferno, já falando das suas consequências, por que a gente está estudando ele, por que a gente está falando dele, né? Além dele ter essa repercussão, para mim, que não vale nada, ele teve muitos outros grandes momentos aí que mostraram a grandiosidade do álbum, né? Então, ó, Sobrevivendo no Inferno passou pelo filtro do tempo, é essencial, só cresce, marco histórico de um gênero musical de um país, com mais tempo só acumula mais histórias, né? Sendo ainda atual. Então, galera, o Sobrevivendo no Inferno, ele não se cansa, ele não se basta. Ele foi uma obra feita em 97, mas que nunca foi tão atual. E vai continuar sendo, se a gente não seguir a crítica que é nos sugerida nesse álbum, né? Então ele vai... Não vou falar que ele vai ser sempre atual, porque eu espero que não seja. Espero que ele seja um álbum do passado, né? Que denunciava uma sociedade que não existe mais. Mas até agora, até então, né? 2020, ele continua sendo muito atual, né? Mais de 1,5 milhão de cópias vendidas, né? Disco triplo de diamante, nem sei se existe isso mais hoje, né? Mas na época o sucesso de um CD era visto também pelo número de cópias vendidas, né? E aí tinha disco de diamante, disco de platina, um monte de coisa aí, né? Apesar que nessa época eles não gostavam muito dessa questão dos méritos, da mídia, da imagem, né? A coisa foi mudando um pouco. 14º álbum mais relevante da história da música brasileira, segundo a revista Rolling Stones, que querendo ou não há uma grande credibilidade, né? No vestibular da Unicamp a gente já teve, né, algumas questões relacionadas ao Sobrevivendo no Inferno, e agora essa obra é estudada por todo mundo que quer entrar na Unicamp, que é uma excelente faculdade pública, né? E o prefeito Haddad, né, na época que ele era prefeito de São Paulo, ele presenteou o Papa Francisco, né, em 2015 com esse álbum, né? Foi um momento histórico e bem peculiar, né, galera? Quando que a gente esperaria que um prefeito da cidade, que querendo ou não faz parte do sistema, faz parte do estado, principalmente da cidade de São Paulo, onde houve o massacre do Carandiru, que a gente vai falar bastante ali, né? Esse prefeito presenteou o Papa, né, a liderança máxima da Igreja Católica, que no Brasil tem o maior número de fiéis, né, presenteou esse álbum, né? De tantos álbuns aí que existem na música brasileira, um prefeito falou: Papa, ouça esse álbum, né? Não é à toa. Tanto Haddad quanto o Papa, tenho certeza que tem grande admiração pelos Racionais, né? Que é essa notícia na direita que eu peguei aqui para vocês, né? E aqui na esquerda a gente tem as obras que caem na Unicamp e o destaque aqui pro Sobrevivendo no Inferno, tá? Então aqui, né, a gente vai fazer uma análise sobre a perspectiva mais literária da coisa, né? Com muita ajuda do nosso amigo mestre Djalma aí. Obrigado, tamo junto, Djalma, é nóis. Então, galera, é isso que eu falei pra vocês, foi um pouco do que é o Sobrevivendo no Inferno, da onde ele surge, como ele repercutiu e qual sua importância, tá? O que a gente vai fazer agora é olhar um pouco mais nos óculos aí, como o nosso Djalma aí, né? A gente vai colocar os óculos agora da literatura, né? De como isso foi apresentado, né? Porque, galera, denunciar por denunciar, isso existe. Mas a maneira, as palavras, a música, né? O ritmo, isso que fica, né? Isso que diferencia uma obra de outra, né? Então vamos lá. Sobre a estrutura do Racionais, do Sobrevivendo no Inferno. Galera, isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. Eu vou detalhar nesse próximo slide, mas eu já vou passar a ideia para vocês.
Nesse período de fim da ditadura, né, começo da democratização do Brasil, a gente tinha a ascensão das igrejas neopentecostais, né, chamadas genericamente aí das igrejas evangélicas, né. Então, os Racionais, sabendo disso, eles fizeram um álbum no modelo de culto. Eles fizeram um álbum no modelo de culto, tá? Isso é muito legal, galera. Para atrair, né, e para tentar falar na mesma língua desses que eram o público-alvo de sua obra, os moradores de periferia, né? Então a linguagem, os símbolos e a estrutura do álbum vai ser como um culto. Vou detalhar já já mais para vocês, tá? A gente vai ter rimas simples, né, galera? O público-alvo é um público simples, então a estrutura da música também é simples, tá? Versos livres, né? Obviamente que sem o mesmo número de sílabas, aquele negócio que a gente via de fragmentar as frases, a gente não vai ver muito isso, mesmo porque a gente vai ter uma batida bem forte no rap, né? Então, KLJ vai soltar a batida e Mano Brown vai encaixar os seus versos nessa batida, né? Então ele pode preencher com mais palavras, menos palavras, alguns vazios, né? Então a métrica da coisa ela é mais apoiada pela batida do DJ do que pelos versos, né? Que não são musicados, que exploram mais esse recurso, né? Eles vão utilizar também o modelo dramático teatral, né? O que significa isso? Muitas vezes, galera, a gente vai ter diálogos, né? A gente vai ter diálogos entre os membros, né? Em algumas músicas entre o próprio Mano Brown, né? Mas o diálogo vai se perpetuar em toda a obra, né? Mostrando também como os membros não tinham uma posição consolidada, uma certeza disso que eles estavam falando, né? Eu vou mostrar isso provavelmente em capítulo 4, versículo 3, né? E em outros momentos também, de como a ideia é levar o diálogo, levar as posições e não as respostas prontas, né? Muita origem, como a filosofia, né? Metalinguagem também bastante utilizada, né, galera? O rap falando do próprio rap. Realismo fantástico, né? Assim como o Brás Cubas, ele expõe a realidade pela fantasia, né? A gente vai estudar também o trecho de Rapaz Comum que mostra isso. E alguns momentos de zoomorfismo também, que é aquela metáfora com animais, né? Principalmente dentro de um presídio. Muito bem. Galera, esse slide que eu falei para vocês, eu acho ele muito legal, né? Aqui que fica claro, galera, essa divisão da obra, né? Dessa estrutura da obra como um culto mesmo, né? Então a gente vai ter, a primeiro momento, o Cântico do Louvor e Proteção, com Jorge da Capadócia, que é uma música do Jorge Benjor, né? Que manda um salve para São Jorge, né? Então ele vai aí pedir a bênção para o seu santo protetor. Depois a gente vai ter um trecho do Evangelho, né? Gênesis, e aí a entrada em cena do pregador, explicando a palavra, capítulo 4, versículo 3, né? Testemunho das almas que se perderam ao diabo, tô ouvindo alguém me chamar, rapaz comum, que vão falar de o que acontece quando a coisa dá errado, né? Pessoas que se perderam no caminho e o diabo venceu, né? Lembrando que o diabo sempre representando o sistema, né? A gente vai ter um intermédio musical, né? Uma paradinha, interrompendo por tiros, né? Que é essa música que chama Três Pontinhos, não tem nome a música, né? Então é uma levada, é um soul, é um blues meio estadunidense, né? Uma levada muito legal, mas que é interrompido por tiros, né? Pá, 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 pá. E aí vai vir talvez a música mais famosa do álbum aí, O Diário de um Detento, né? Puxando de volta o rapaz para a realidade, né? O ouvinte para a realidade, né? E aí a gente vai ter esses momentos, né, galera, de O Diário de um Detento, da periferia, periferia de qual mentira eu vou acreditar, que mostra um pouco agora sim, das escolhas que o morador da periferia faz, que podem levar ele ou para o crime, ou para a morte, ou para um emprego em que ele não vai ganhar o suficiente para se sustentar, tá? Aí a coisa
Ele mostra um pouco mais dessa, vamos dizer, é o grosso aí, né, do álbum. E aí depois a gente vai ter um momento muito reflexivo, galera. Quando eu tinha meus 15 anos e comecei a ouvir Racionais, essas duas músicas, elas eram muito diferentes das outras para mim, né? O Mágico de Oz e a Fórmula Mágica da Paz. São momentos reflexivos. Depois de tudo isso, e agora? Né? Eu acredito que o ouvinte espera uma resposta pronta. Ó, depois de tudo isso, a gente tem que fazer isso, galera. É hora de fazer isso. Mas não é essa a ideia do Racionais. Né? Eles vão mostrar que isso tudo são reflexões deles, né? E que a mensagem ainda está em aberto, né? Que a luta ainda continua, que os desafios ainda estão aí, né? Não é, aí galera, é fácil, a gente que mora em periferia, a gente tem que fazer isso. Não é nada disso. Ele vem para um momento de muita reflexão, reflexão religiosa também. E Deus? Será que Deus existe mesmo? Né? Para me colocar nessas posições, né? Então ele reflete tudo, tanto o que ele fala quanto em tudo que ele acredita, né? A gente vai ver em Fórmula Mágica da Paz, né, que é impressionante porque ele faz essa estrutura de culto, mas ele vai criticar a existência divina, né, lá na frente, por ser um momento de reflexão. Não por ele talvez realmente desconfiar da existência ou não, mas a reflexão que ele foi induzido por conta de todos esses pensamentos levam ele a mil coisas, né? E o agradecimento aos presentes aí, né? Como em qualquer fim de estrutura coletiva, ele manda um salve para várias periferias de São Paulo, né? Para algumas de Brasília, algumas de Rio de Janeiro, que a gente vai dar uma olhada lá, né? Então ele faz um fechamento aí. Essa estrutura, galera, ela é incrível, né? Essa estrutura é incrível. A gente vê isso em poucos álbuns, né? É muito comum os álbuns terem um começo, um meio e um fim, né? Mas um paralelo com outra estrutura, com um culto, né? A gente não tem nada parecido com isso. Beleza, galera? Galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar um pouco para cada música, né? A gente vai olhar um pouco mais de perto o que as músicas têm a dizer pra gente, com alguns trechos, algumas falas, né? Pra gente poder entender da onde que veio todos esses pensamentos meus e que antecederam esses slides, né? Lembrando, galera, que essa interpretação da obra é uma interpretação minha, é uma interpretação dos livros que eu li ao longo da minha vida, né? Dos professores que eu tive e das influências que me fizeram, né? Eu recomendo, evidentemente, né, galera, que vocês ouçam o álbum, tá? Porque eu acho que a arte, o legal da arte são as diferentes interpretações, né? Então eu vou expor a minha interpretação, a interpretação que eu fiz ao longo desses 15 anos ouvindo Racionais, tá? Mas eu convido vocês a terem a interpretação de vocês. O que eu vou tentar fazer aqui, galera, é um guia, né? Eu separei algumas partes que me chamam mais atenção, algumas partes que eu acho mais legal e algumas partes que sintetizam a ideia principal da música, né? Mas é evidente, galera, que qualquer pessoa que fizer uma análise aqui para vocês vai ser uma análise pobre, tá? A análise rica é a análise que você vai fazer, tá? Então eu recomendo que vocês assistam, né, alguma ideia que eu trago aqui para vocês, mas eu gostaria muito que vocês tivessem suas próprias ideias, suas próprias perspectivas e seus próprios pensamentos, né, galera? Porque a partir da sua leitura, da sua percepção, você vai entender muito mais da obra do que eu te falando, né? Então eu vou falar um pouquinho, mas se está fazendo algum sentido para você esse vídeo, não perca a oportunidade de ouvir esse álbum. É lógico, galera, YouTube, sobrevivendo, né? Digita sobrevivendo na aba do YouTube que já vai aparecer lá, né? Então vamos para a interpretação. Galera, como eu já disse para vocês, né, esse começo, essa estrutura de culto, né, ela nos revela algumas coisas muito legais, né? Então a primeira delas é o Jorge da Capadócia, né, que é uma música muito massa, feita pelo Jorge Ben, né, que é um canto ao São Jorge, né, que pede proteção, né, que pede aí um realmente uma ajuda divina para os próximos momentos de sua vida, né?
Há muito sincretismo religioso nessa música, né, galera? Mistura de alguns elementos católicos com evangélicos, com do candomblé ou do umbanda, né? Então, a próprio São Jorge tem muito essa mistura, né? Então, ahn, é esse momento. Eu particularmente gosto mais desse trecho, galera. Eu levo isso aqui como um mantra, né? Como uma filosofia de vida. E eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge, armas de fogo, meu corpo não alcançarão. Facas e correntes se quebrem sem o meu corpo tocar. E assim por diante, né? Galera, nessa música, nesse trecho, ele vai falar que a proteção divina e o bem, né? Você consegue proteção fazendo o bem, né? As armas de Jorge, do Jorge da Capadócia, representam o bem. A prática do bem vai fazer com que eu atraia bons espíritos e este vai me proteger. Né? Armas de fogo não me alcançarão, facas se quebrarão, né? Correntes não me prenderão, porque eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Mas na minha opinião, essas roupas e armas não são roupas e armas propriamente ditas. Né? Na minha opinião, é a religião, é a fé e muito além disso é fazer o bem. Né? Faça o bem que Jorge te protege, São Jorge te protege. Né? Uh, E aí, em segundo momento, né, galera, a gente vai ter o Gênesis, né, que seria uma leitura do Evangelho antes de começar a obra propriamente dita, né. Então, o Mano Brown vai mandar, é bem forte esse começo, né. Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as puta. E eu? Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola automática e um sentimento de revolta. Eu estou tentando sobreviver no inferno, né? Então, galera, ele traz essa questão do canto épico, né? De narrar um fato histórico, de narrar uma grande luta, né? Do bem contra o mal. Isso vai ficar bastante claro ao longo da obra, tá? Então, galera, o Mano Brown vai expor isso, né? Deus deu as condições concretas, as condições materiais da gente fazer disso aqui um paraíso, né? Um paraíso na Terra. Ele fez o mar, as árvores, as crianças e o amor. Já o homem, com as condições de fazer um mundo perfeito, fez a favela, o crack, a trairagem, as armas, a bebida, né? Então, galera, ele coloca um pouco disso, né, que eu volto a falar, do sistema, né? Ele expõe pra gente como Deus deu as condições materiais de a gente fazer um mundo muito legal, mas o homem, a ganância, né, criou tudo que é de ruim, a favela, o crack, a trairagem, a arma, coisas como essa, a bebida, né, as drogas. Então ele puxa para os humanos a responsabilidade. Beleza, então. Esse é o comecinho, a introdução. E aí, galera, a gente vai ter a terceira música do álbum, que é uma música incrível, né? Capítulo 4, versículo 3, galera. Uma música mexe com todo mundo. Quem conhece aí sabe o que eu tô falando, né? A primeira parte, né? Eu dividi em algumas partes para fazer essa análise, galera. A primeira parte da música, ele vai falar da realidade do negro no Brasil, naquele contexto, e pouco mudou, como a gente sabe, né? Então, como a gente lembra, né, eles começam com as frases. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. Aí o tecladinho, pam, o piano, né? A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Pam. Na Universidade Brasileira, apenas 2% dos alunos são negros. Pam. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Aí vocês conhecem mais que eu, né? E aí vai começar a letra, né? Minha intenção é ruim, esvazio o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, 1, 2 pra tirar, eu sou bem pior do que você tá vendo, preto aqui não tem dó, é 100% veneno, a primeira faz boom, a segunda faz tá, eu tenho uma missão e vou parar, e assim continua, né? Então, galera, esse começo ele já é muito importante. Ele apresenta as injustiças do Brasil. Ele questiona justamente aquilo que a gente falava no começo do vídeo, galera, de uma harmonia entre as etnias, né? Ai, que bom que o branco e o negro vivem
de maneira igual, olha só que legal que é viver no Brasil e ter essa mistura. Eu falando, não é nada legal, não tá nada bom isso pra gente. Analise os dados comigo, né? 60% dos jovens de periferia, sem nunca ter passado pela polícia, já sofreram violência da polícia, né? A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras, né? E eu acredito que esse número aí seja até pior que isso, né? Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros, né? Isso mudou um pouco, né, galera? Com a política de cotas que algumas universidades adotaram, hoje a gente tem mais negros nas universidades públicas, o que é excelente. O que é excelente. O que é uma ótima ferramenta para diminuir a desigualdade social no Brasil e essa desigualdade entre etnias, entre brancos e negros, que é óbvio que se dá por conta da história do Brasil. Galera, o branco, ele optou em vir para cá. Se ele era português, ele optou em vir para cá. Se ele é italiano, né, alemão, japonês, sei lá, essa galera, os imigrantes vieram por escolha para cá, tentar uma nova vida, né? Já os negros, como a gente sabe, né, galera, vieram algemados, escravizados, torturados em navios negreiros. Lembrar, né, galera, que o Brasil foi o país que mais recebeu escravos do planeta Terra, do planeta. Foram 5 milhões, mais de 5 milhões de escravos que chegaram ao Brasil. Sem contar os que morriam na viagem, eram jogados no Oceano Atlântico, né, que é um grande cemitério, né, de escravos. Então, galera, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados, né? E o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, apenas em 1888. São números vergonhosos, são números trágicos e números, galera, que influenciam na realidade dos negros hoje. É evidente, né? É evidente. É difícil superar essa situação, né? É difícil superar, galera, essa diferença tão consolidada que se deu historicamente com a vinda dos brancos com uma história e a vinda dos negros com uma história oposta. Estes escravizaram, torturaram e mataram estes, né? Então, se a gente tem uma diferença hoje, ela foi construída ao longo de pelo menos 388 anos de escravidão. E como a gente sabe, né, galera, a escravidão acaba e, ai, que bom, olha, acabou a escravidão, agora tá tudo bem com os negros, vamos se abraçar, agora a gente vai ter uma vida digna. Nem pensar, né? Nem pensar. A estrutura continuou a mesma por muito tempo, né? E ainda continua, é evidente, né? Então, galera, com o fim da escravidão, não passa a ser mil maravilhas ser negro no Brasil. Muito pelo contrário, né? Tem gente que ainda vive o sistema de escravidão. Tem gente que ainda acha que tudo bem o pobre morrer. Ah, acontece, a polícia matou, né? Ah, mas é assim, né? A polícia está fazendo o trabalho dela, né? Matou. Como se fosse a perda de um escravo, que era tratado como mercadoria, que também era um absurdo, né? Ah, morreu de tanto trabalhar, poxa, que pena, compra outro, né? Então a vida negra no Brasil, por 388 anos, ela foi tratada como mercadoria, tratada como objeto. Ah, que pena, né? Nossa, morreu, compra outro. E muitas pessoas ainda têm essa mentalidade, né? Essa mentalidade não é fácil de superar. Ah, olha só, tá morrendo tanta gente. Ah, mas é assim, morre mesmo, né? Para morrer basta estar vivo, né? Então todo mundo vai morrer, né? Isso quando é a vida negra, a vida do pobre, né? Quando é a vida de classe média ou de alguém rico, e aí é tragédia, aí aparece na Globo, aí é um minuto de silêncio no jogo de futebol, aí o Brasil, né? Aí a gente para. Mas se é pobre, morreram 50 pessoas no massacre. Ah, mas acontece, né? Morreram 111 presos no massacre do Carandiru. Ah, mas né? Você vê, a polícia, o que ela vai fazer? Ela vai pedir por favor para os presos pararem, né? É uma rebelião, e a gente vai ver que nem era uma rebelião lá na frente, né? Ah, mas acontece. Então, esse começo ele denuncia essa conciliação, esse tudo bem, que nunca esteve tudo bem, principalmente para os mais pobres, tá? Alguns objetos, algumas técnicas literárias aqui, né? A metalinguagem, além do contexto que eu estou fazendo para vocês, né? Eu vou sempre tentar fazer isso. Significado, literatura, né? Dialogando as duas perspectivas. A metalinguagem, né, galera?
minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. A metalinguagem, a arte falando da própria arte, né? O rap falando do rap. A gente vai ver isso em vários momentos, né? A quebra do maniqueísmo, né, galera? E tem disposição pro mal e pro bem, fronteira do céu com o inferno, violentamente pacífico, verídico, vim para sabotar seu raciocínio, né? Então a gente vai ter uma, uma superação do maniqueísmo em alguns momentos, principalmente do capítulo 4, versículo 3. Né? Lembrar que o maniqueísmo é essa dualidade, né? O bom, o mal, o Deus e o diabo, né? Céu e inferno. Então, a gente vai ter alguns momentos dessa música que vai superar isso. Né? A coisa não é tão simples assim, ele vai querer falar. Não é governo, sistema bom, favela, ruim, tudo que é de ruim. Não é bem isso. Ao longo da obra ele vai expor por que não é bem isso. Tá? E o anúncio da profecia se cumprindo, né? E a profecia se fez como previsto, 997 depois de Cristo. A fúria negra ressuscitou outra vez, Racionais, capítulo 4, versículo 3. Falando, ó, a fúria negra ressuscitou outra vez, né? Por muitos anos, nossa voz foi calada. E agora, meu amigo, não vai ser mais assim. A gente está expondo, ó. Olha só as condições que nos deram. Isso aqui não vai ficar assim, não, né? E muitas onomatopeias, né? No ar, filhas da puta, pá, pá, pá. Lógico, né, galera? Lembrar que onomatopeia é aquele som que a pessoa imita, né? Que o autor imita algum barulho do dia a dia. E a gente vai ter muitas onomatopeias, principalmente com barulho de tiro, infelizmente, né? Já na segunda parte, galera, a gente vai ter essa técnica do dramático teatral, né? Com diálogos entre o Mano Brown e o Ice Blue, que também compõem a banda, é óbvio, né? O Ice condena os amigos viciados, enquanto o Brown fala assim, mano, não é bem assim, né? Resgatar a ovelha perdida, mostrando que quem é culpado por um cara usar droga não é só o cara que usa droga, né? As condições materiais que lhes foram impostas contribuem para isso. Contribuem, não determinam, mas contribuem, né? Irmão, o demônio, por um tempo, né, o Ice Blue, ele fala, mano, o cara lá, você viu aquele cara fumando, bebendo, usando droga, jogando a vida dele no lixo, né? Só pó, pele e osso, no fundo do poço. Pô, mano, como assim, né? E aí Mano Brown vai vir. Veja bem, ninguém é mais que ninguém, veja bem, veja bem. E eles são nossos irmãos também, né? Mais de cocaína e crack, uísque e conhaque, o mano morre rapidinho, sem lugar de destaque, né? Aí o Blue falando, mas mano, olha os caras que eles estão fazendo, se afundando nas drogas, né? Aí o Mano Brown vai voltar, né? Mas quem sou eu para falar de quem cheira ou quem fuma, nem dá. Nunca tirei porra nenhuma, né? Irmão, o demônio fode tudo ao seu redor, pelo rádio, jornal, revista e outdoor. Te oferece dinheiro, conversa com calma, contamina seu caráter, rouba sua alma. Depois te joga na merda sozinho, transforma um preto tipo A um neguinho. Ele tá falando assim, se esse cara fuma, cheira e bebe, é porque o demônio tá em volta dele através de tudo. Pelo rádio, pelo jornal, pela revista, pelo outdoor, né? O demônio oferece o dinheiro, né? Ó, vende aqui, vende esse pacote aqui, leva esse pacote para lá, né? Ah, vou levar, só levar, né? Leva esse pacote para lá, eu te dou 100 reais. 100 reais para levar esse pacote? Opa, eu quero, né? Eu preciso de 100 reais. Eu preciso de 100 reais porque eu não tenho o que comer, né? Que é o que os moradores, a realidade dos moradores de periferia. E caso eu tenha que comer, eu quero comprar um tênis Nike. Sabe por quê? Porque através do rádio, do jornal, da revista, do outdoor, a propaganda é imposta, né? O consumismo é imposto para o morador. Você só vai ser alguém na vida se você tiver esse tênis, esse carro, essa corrente de ouro, né? É isso que o rádio, o jornal, a revista, o outdoor impõe pra gente. É o consumismo, a sociedade do consumo, né? Então ele está falando, não é culpa do cara, é culpa do consumismo, né? Tem mais culpa a mídia do que o cara, que é fruto, né? Que é o objetivo cumprido.
Quando a gente tem todas essas instituições convencendo você a comprar um tênis Nike, a hora que eles vendem uma droga, traficam ou roubam para comprar o Nike, o plano da emissora deu certo. O plano do sistema deu certo. Ele vai comprar o tênis Nike, né? Só que o dinheiro que ele vai utilizar para comprar isso é um dinheiro sujo, né? Mas é o dinheiro que ele tem a possibilidade de ter, que foi oferecido para ele. É o único dinheiro que foi oferecido para ele. Não há outra. Ninguém oferece vem aqui estudar, vem aqui trabalhar. Isso não é oferecido para ele. O único dinheiro é o dinheiro sujo. Então ele vai usar o dinheiro sujo para comprar as coisas que a TV convencem ele a comprar, falando que ele só vai se tornar alguém na vida se comprar isso. Né? Então é uma crítica ao consumismo, novamente, né? Irmão, o demônio fode tudo. Mais ou menos o demônio. É o que falou lá no começo, são os homens, o modo que a gente vive, o sistema capitalista. Né? Então vem essa alegoria do demônio novamente como um sistema. Né? E aí a gente vem para a terceira parte, né, galera? Da música, que é o final, que eu gosto muito, né? Desse trecho, pelo menos, né? Então a gente vai ter a entrada cena do pregador, né? Explicando a Bíblia. Agora Mano Brown vai ser o pastor, né? Ele vai falar, ó, olha o que acontece, olha por que está acontecendo isso. E é mais ou menos isso. Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal por menos de R$1, minhas chances eram poucas. Mas se eu fosse aquele moleque de touca que engatilha e fia o cano dentro da sua boca, na quebrada, sem roupa, você e sua mina, 1, 2, nem me viu, já subiu na neblina. Ou seja, até agora ele falou o seguinte, seria fácil se eu pegasse uma arma e roubasse um playboy aí. Já é fácil, né? Se eu fosse aquele cara que sumiu no sinal por menos de R$1, minhas chances eram poucas. Ou seja, pedir moeda no trânsito, né, jogar malabares e ganhar 50 centavos, a chance de sobreviver no inferno é pouca. Mas se eu fosse aquele moleque de touca que engatilha e fira o cano dentro da sua boca, né, que te rouba, aí, né, de quebrada, sem roupa, você e sua mina, 1, 2, nem me viu, já sumi, né, desapareci. Ou seja, eu tenho mais chance de sobreviver no inferno se eu roubar do que se eu pedir moeda no trânsito. Eu consigo mais dinheiro, né? Mas não, permaneço vivo, prossigo a mística, né? Mas não, permaneço vivo, prossigo a mística. 27 anos contrariando as estatísticas. O que ele quer dizer com isso? Mano Brown tinha 27 anos na época, né? E há 27 anos eu contrario a estatística do preto sempre morrer, do negro sempre morrer, do pobre morrer. Eu não fui para esse lado. Eu contrariei a estatística. Eu não pus uma touca e fui assaltar, e aí depois a polícia colou na minha casa, ou o cara reagiu ao assalto e eu morri. Eu não fiz isso, eu contrariei as estatísticas, né? Seu comercial de TV não me engana. Lembra que ele falava aqui do comercial de TV, ó? Ele fala aqui, né? Que é o comercial de TV que engana ele para ele roubar, mas ele não caiu nessa, né? Seu comercial de TV não me engana. Eu não preciso de status nem fama. Seu carro e sua grana já não me seduz, e nem a sua puta de olhos azuis. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, apoiados por mais de 50 mil manos. Efeito colateral que o seu sistema fez. Essa parte é muito importante. Efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, capítulo 4, versículo 3. O que ele quer dizer com isso, né? Efeito colateral do seu sistema, meu amigo. Toda essa violência, todo esse crime, esse roubo, é consequência do sistema capitalista. Nós somos o efeito colateral do seu sistema. Vocês não querem destruir a educação pública? Vocês não querem destruir a saúde pública? Vocês não querem matar o negro? Então, ó, nós somos a consequência dessas opções de vocês. Efeito colateral que o seu sistema fez. Quem inventou foram vocês. Nós agora estamos vivendo. E para a gente viver, esbarra nos seus privilégios. Esse é o efeito colateral, né? Então, galera, seu comercial de TV não me engana, não preciso de status, eu não vou cair nessa, né? A gente vai viver para a periferia apoiado por mais de 50 mil manos, né? Mano Brown finaliza mostrando que não caiu na tentação.
no Conto do Diabo, né? Que contrariou as estatísticas dos negros que ou são presos ou são mortos, que é o que a gente vai falar nas próximas músicas, né? E ele termina parafraseando Belchior, né? Naquela famosa: eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Querendo dizer, eu sou apenas um rapaz latino-americano, tão simples quanto Belchior, tentando viver. Só isso, né? Mostrando que a violência da periferia é consequência do sistema capitalista, faz parte dela, né? Não tem como pensar o capitalismo sem o mundo periférico, sem os países marginalizados que se deram mal por conta disso. O sistema capitalista é tudo isso, né? A parte boa e a parte ruim. Não adianta. Eles denunciaram a parte ruim. Até então o Brasil só olhava para essa parte boa, né? Eles falaram: olha aqui o que está acontecendo, ó, isso aqui causa isso aqui, somos nós, né? Essa é a grande denúncia. Beleza, galera? Capítulo 4, versículo 3, uma das minhas favoritas aí do álbum, né? Depois, galera, vai ter o testemunho das almas que se perderam ao diabo, né? Ou seja, a galera como o Mano Brown falou na anterior, né? A galera que não contrariou as estatísticas, né? A galera que não conseguiu fugir do sistema como ele fugiu. A galera que caiu no conto do diabo, né? No sistema, no crime, no grupo, no tráfico, né? Tô ouvindo alguém me chamar e Rapaz Comum, essas duas músicas, né? Então, galera, com os diálogos, com o estilo dramático, o Mano Brown sobrepõe os planos temporais. No presente, alguém diz: aí, mano, Guina mandou isso pra você, pá, 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 e os barulhos de tiro, né? E o narrador recapitula o passado, né? Contando o que aconteceu antes para ele morrer, né? Ele começa falando: ó, morri, e aí ele olha pro seu passado, né? Abre-se o futuro com o narrador desejando sair do crime, apesar de admirar Guina, que era um grande bandido, né? Lembra que ele fora baleado por 2 moleques acusados de ter denunciado Guina, que está preso. Aí, mano, Guina mandou isso pra você. Apesar de desejar mudar de vida, abatido do coração, finda, morre, né? Então, ele vê a morte dele e pensa: cara, o crime leva à morte. O crime leva à morte, né? Eu vou falar mais um dessa que tem tudo a ver, né? Que é Rapaz Comum, né? Testemunho das almas que se perderam ao diabo de novo, né? Pelo realismo fantástico, o Ed Rock narra o seu enterro, né? No buraco desce meu caixão. Ele vê o enterro dele, né? Agonizando, lamenta ter entrado por crime, pois na periferia a pessoa perde a individualidade, né? E torna-se um rapaz comum. Ou seja, uma massa que se mata, né? Que está lá para morrer para a polícia mais cedo ou mais tarde, ou de fome, né? Culpa a violência policial e o descaso da elite pela miséria, e alerta ao jovem da comunidade que, mantendo-se como massa, será a próxima vítima, né? A lei da selva, desculpa, a lei da selva é uma merda e você é o herdeiro dessa merda, né? Então, galera, essas duas músicas elas são muito importantes para aquela galera que ingenuamente, que não entende nada de rap, que fala que o rap faz apologia ao crime, apologia às drogas, né? Ah, o rap ensina a roubar, ensina a matar. Galera, sempre que eu vejo isso nas redes sociais ou ouço alguém falar isso, fala: me fala um rap que você viu isso. Você pode me falar um trechinho? O que é isso aí que você ouviu? É Racionais? É Emicida? É Sabotagem? É RZO? O que é isso aí? Né? É GOG? O que é isso aí? É Ilhão? O que é isso aí? Né? Porque eu conheço bastante o rap e eu nunca ouvi isso. É facção? Facção central? Você ouviu errado, né? Então, galera, quem fala isso não conhece o rap, né? Eu sempre falo, para cada música que me mostrarem que o rap faz apologia ao crime e às drogas, eu mostro 10 músicas do rap falando: não, gente, não é, não entrem nas drogas, não entrem no crime, porque você vai morrer. É isso que essa música está falando, e nesse momento do álbum é essa denúncia feita, né, galera? Então essas duas músicas falam do que acontece com alguém que entra pra vida do crime e os caras se arrependem. É óbvio que eles narram o momento da morte deles ou o enterro deles, né? Então esse momento é muito importante, tá? E aí vem aquela música lá, aqueles 3 pontinhos que eu falei pra vocês, né? Que vem um relax, vem uma pausa, né? É muita informação esse começo, é muito pesado,
né? E aí vem uma pausa, né? Uma licença poética dos autores aí. Que vem um blues, um soul, como eu falei para vocês, um funk daquele estadunidense, né? Com baixo, umas coisas assim, né? Interrompidas por tiros. Então tá tendo uma levada muito legal, pá, né? Mó de boa, bum, 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 plau, 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 plau. E aí você que tá ouvindo pela primeira vez toma um susto, fala, mano, nossa, achei que tava numa good vibes, né? Foi interrompido por tiros. Essa é a realidade. A good vibes do morador da periferia, ela dura pouco e ela é interrompida por tiros, por sangue, né? É isso que ele quis dizer com isso, tá? E aí, galera, vem a menina dos olhos aqui, né? Do rap nacional, do Diário de um Detento, desculpa, do Sobrevivendo no Inferno, que é a Diário de um Detento, né? Então, galera, ele chega agora na pregação central, no objetivo, né? Que liga o destino de todo mundo. Então, galera, ele já falou das pessoas que morreram por entrar pro crime, e agora eles vão falar para as pessoas que foram presas por conta do crime. Depois eles vão falar das pessoas, né, aqui em periferia, e qual mentira eu vou acreditar, eles vão falar um pouco de como o diabo opera dentro e fora das periferias. Né? Então reparem como é um retrato da realidade da vida do morador de periferia. Ou fala da vida dele, do que acontece se ele decidir isso, do que acontece se ele decidir isso. Tá? Então vem aqui a maravilhosa Diário de um Detento. Né? Diário de um Detento, galera, como vocês devem ter ouvido falar, foi escrito por um mano chamado de Josenir, né? Que é esse rapaz aqui, né? Que é engraçado, né? Porque ele é branquelinho, classe média, calvo, né? Tem até um vídeo muito engraçado do Mano Brown falando de como foi o contato que ele teve, né, com o Josenir, né? O Mano Brown fala, falaram que ia chegar um cara aí do presídio que tinha escrito uns versinhos e tal. Aí chegou a hora que chega que eu tava esperando um neguinho, eu tava esperando um cara que ia chegar gingando, um cara, mano, pá, não sei o que. Aí chegou um cara meio branco, calvo, assim, classe média, que fala bonito. Falei, mano, deve ser esse cara não, né? E aí que o Josenir pegou os papéis e falou, vê o que você faz com isso aí, né? A mulher falou, o que é isso aqui? Ah, umas coisas que eu escrevi, vê o que você faz com isso aí, se também não quiser fazer, pode jogar fora, né? E assim, galera, surge o Diário de um Detento, né? Josenir, esse rapaz aqui que foi entrevistado, né? Essa é uma foto dele entrevistado pelo Jô. Ele era um cara que foi preso por intermédio de um contrabando, né? Ele foi preso e ele era meio culto, né? Ele escreveu algumas poesias, ele gostava de escrever, ele era letrado, né? Lembrar que no começo aí, no fim da ditadura ainda, a escola pública, esse projeto de erradicar o analfabetismo ainda não tinha se consolidado muito bem, nem sei se consolidou até hoje, mas acho que melhorou, né? Hoje em dia as pessoas são menos, pelo menos a taxa de analfabetismo no Brasil está diminuindo, né? Então, eram muitos presos que não sabiam ler, não sabiam escrever. Josenir foi um cara que, como sabia ler e escrever, a galera pedia para ele escrever as cartas para as pessoas que estavam de fora do presídio, né? Então a galera falava, escreve aí uma cartinha para minha namorada, escreve aí para minha esposa, ou minha namorada terminou comigo, você me ajuda a escrever uma carta que eu não sei escrever? Ele falava, eu escrevo, né? E aí os caras falavam, escreve aí pra ela, por favor, pá. E ele escrevia e começou a mandar. Depois que ele começou a fazer isso, ele começou a tirar uma onda, né? Em escrever a carta pra galera. Então quando a galera pedia pra ele escrever, ele ia lá e falava, ele escrevia um versinho, né? Ele escrevia uma poesia, ele escrevia em rima, né? O cara falava, escreve aí que eu tô com saudade dela, que eu não quis trair ela pra ela voltar pra mim, né? Ao invés de escrever isso diretamente, ele fazia um versinho, fazia um poema, né? Novamente mostrando a importância da literatura e até nos presídios, né? E ele começou a ganhar moral com os líderes, né, do PCC, do Comando Vermelho, que estavam se fortalecendo e fortificando nessa época, né? Inclusive o PCC na época já tinha um livro de conduta, né, algumas normas que eram seguidas pelos seus membros. E o Comando Vermelho não. E a galera pediu para ele escrever. Então ele que escreveu ali o código de conduta do Comando Vermelho. Né? Ele que colocou isso no papel e quando a galera desrespeitava, o cara podia falar, tá escrito no nosso código de conduta.
né? A coisa deixou de ser boca a boca para ser uma coisa coletiva, né? Para ser uma coisa concreta, né? Que você pode ir, ó, mas estava escrito aqui, né? Então Jocenir juntou muitos desses relatos que passavam por ele, né, na cadeia, organizou e deu para Mano Brown, né? Mano Brown é lógico, né? Deu uma bela de uma mexida nisso aí, né? A batida também é muito famosa em Diário do Detento, aquele plim, pam, todo mundo sabe aquele pianinho também, né? Então Mano Brown deu uma organizada nisso aí e escreveu o Diário de um Detento, né? Os temas variam, né, galera? Os temas variam. Entre a ética carcerária, né? Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelha e beija os pés e sangra até morrer na rua 10. Né? Então ele fala um pouco disso, ó, na periferia a ética não é a mesma lá de fora. Por exemplo, estuprador vai morrer, né? Estuprador vai morrer. A individualidade de cada detento, né? Cada crime uma sentença, cada sentença um motivo, uma história de lágrimas, sangue, vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento, né? Misture bem essa química e pronto, eis um novo detento, lamentos, né? Então, galera, repare aqui que ele faz uma coisa que não é assim que a classe média vê. Os presos, eles têm individualidades. Cada crime é uma sentença. Cada motivo da pessoa estar lá tem uma história de lágrimas, de sangue, de vidas e de glórias e de conquistas também, né? De abandono, de miséria, de ódio e de sofrimento. Ou seja, por que o preso está lá? Cada um tem sua história, né? Misture bem essa química e pronto, temos um preso, temos um novo detento. Misture bem essa química, né, de vitórias, derrotas, sangue, vidas, abandono, miséria, ódio, e aí você entende por que esse cara está aí, né? Então, vendo como ele coloca o indivíduo na jogada? Porque até então a população carcerária era tratada como uma massa, né? Homogênea, uma massa desqualificada, tudo bando de bandido, e bandido bom é bandido morto, pelo amor de Deus, né? Essa frase é horrível aí, né? Então, os bandidos, né? Até é errado falar isso, porque eles têm suas individualidades. O preso era tratado como uma massa homogênea que tudo bem se morrer. E o Jocenir, junto com o Mano Brown, falou, não, cada preso tem uma história. Dá uma olhada na história dele, você vai entender porque ele está aí, né? Essa individualidade sugere ao ouvinte que eles são seres humanos, né? Mas não são santos. Mas não são santos. Mas eu conheço o sistema, meu irmão, aqui não tem santo, né? Quebrando também aquela ideia, né, galera, do ele é fruto do sistema, se ele é bandido é porque tudo bem ser bandido, porque as condições materiais, eu falo, não, peraí, né? O álbum deixa claro que as condições materiais são precárias, mas ele coloca Deus aí, né, e o morador como protagonista de sua história. Então, peraí, aqui não tem santo, bem menos aí. Também fala, ai, tadinho, tá preso. Não, alguma ele aprontou. Mas ele reforça a ideia de por que ele aprontou. Isso que é o importante da obra, tá? Mas ainda humanos, né, com direito a ter sonhos e ter seus direitos, né? Eles, mesmo sendo presos, eles têm direitos. Você não pode matar, exterminar, torturar só porque a pessoa está preso. O preso também tem seus direitos, né? Eles têm muitos presos, muitos tipos, e alguns deles até injustos, né? Como a gente sabe que existe, né? Ladrão sangue bom tem moral na quebrada, mas para o Estado é só um número e mais nada, né? Novamente ele fala um pouco sobre a ética dos presídios, sobre a individualidade e, né, o descaso do Estado, que custam R$ 300 por mês cada. Como vocês lembram aí, ele fala, né? Mas para o Estado é só um número mais nada. O Jocenir, por exemplo, que tinha uma moral, né, que tinha um espaço aí no meio dos presídios, para o Estado era só um número que custa R$ 300. Então, se ele morrer, melhor, porque a gente economiza R$ 300, né? A vida dele é descartável, né? A gente vai chegar nesse trecho aí, né? Presos como um custo do Estado neoliberal. O Estado neoliberal, né, galera? O neoliberalismo é esse governo que vê
esse modelo de governo que vê tudo como gasto. Quanto custa isso? Quanto sai isso pra gente? Né? Que é uma ingenuidade, né? São vidas humanas, né? Uh, elementos do zoomorfismo também, né, galera? Olhando para cá, curiosos, é lógico, não é um zoológico, né? Pega todos os seus artigos importados, seu currículo no crime e limpa o rabo. A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Novamente, né, galera? Recapitulando aquela ideia que eu falei pra vocês, que quem fala que o rap faz apologia ao crime não sabe nada, né? A vida bandida é sem futuro. O que mais você quer provar que não é isso que eles estão falando, né? E aí, galera, lembrar, né, da questão do Carandiru propriamente dito, né? Carandiru era um presídio da cidade de São Paulo, com diferentes setores, né? E houve uma briga interna, né, entre os presos, que foi resolvida com a chacina, né? A polícia falou, os caras estão brigando, estão queimando coisa, espera aí que a gente já resolve. Já resolve. A polícia não, né? Quem deu o comando foi o governador Fleury, né? Mas a polícia que põe em prática os anseios do Estado, né? Representados pelo governador, né? Que mataram todo mundo lá, né? O ser humano é descartável no Brasil, como modos usado o bombril. Coisificação, né? Humano como um bombril, né? Assim, o último ciclo do inferno emerge. Cadáveres no poço, no pátio do inferno. Adolf Hitler sorri no inferno. O Robocop do governo é frio, não sente pena, só ódio e ri como uma hiena. Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário de um detento. O cara sobreviveu ao massacre do Carandiru, a chacina do Carandiru, que matou 111 presos, 111, e feriu mais um monte, né? O cara sobreviveu a isso e ele fala, olha o que eu vi, né? Cadáveres no poço, no pátio interno, Adolf Hitler sorri no inferno. O Hitler tá lá, mata mesmo, galera, mata! O Robocop do governo é frio, né? O Estado é frio, não sente pena, só raiva. E ri como a hiena, olha lá, eles morreram, né? Tudo bem, né, galera? Esses presos, né? 111? Mas ainda bem que era 111 presos, né? Porque assim, essa galera, né, que vai presa, alguma eles aprontaram, né? Sempre colocando a culpa na vítima. Coisa muito comum na sociedade hoje em dia, né? Em vários casos aí, né? E ele sobreviveu e depois ele fala, né? Mas quem vai acreditar no meu depoimento? Dia 3 de outubro, diário do detento. Depois de tudo isso que eu passei, eu sobrevivi à chacina, eu tô falando pra vocês, mas ninguém liga. Quem vai acreditar no meu depoimento? O jornal vai falar um negócio que não tem nada a ver. O jornal vai falar que houve uma rebelião, como falou, né? O jornal vai falar que os presos fizeram uma revolução. E aí ninguém vai acreditar no meu depoimento, né? Dia 3 de outubro, diário de um detento, um novo dia. Né? Lembrar que o massacre foi dia 2 de outubro. Né? Então, dia 3 de outubro, passou. E a vida continua. Eu sobrevivi e capaz de ter outro massacre. Como tiveram, né? Depois disso a gente teve a chacina da Candelária também, lá no Rio de Janeiro. Esse ano passado, se não me engano, a gente teve a chacina, se não me engano, em Altamira, no Pará também, nos presídios. Então ele fala, mataram todo mundo, 111 mortos, amigos meus, cada um com a sua história. E ninguém vai falar, quem vai acreditar? Não, vocês vão ouvir o que a mídia fala e ainda vão falar que a gente fez rebelião, né? Ele fala isso, né? E daí? E você? Ninguém se importa, a vida que segue. Beleza, galera? Essa é Diário de um Detento. Suavão? Tranquilão? Depois, galera, já numa parte um pouco mais final, aí, né? Já numa parte final do álbum, ele vai tratar o modus operandi do diabo dentro e fora da periferia, né? Como é que o diabo faz para levar o morador de periferia para o crime, né? Como o sistema faz isso, como ele opera, né? Ed Rock revolta-se com o inferno das periferias, onde a miséria leva os trabalhadores em troca de míseros salários, descuidar da educação dos filhos que acabam nas drogas, né? Então, basicamente, ele fala, o pai e a mãe têm que trabalhar o dia inteiro. Quem tem pai e mãe, que é um privilégio nas periferias, né? Mas o pai ou a mãe, se tiver os dois, ou se tiver um só, não tiver nenhum, independente, vão trabalhar e
não tem tempo, né? Às vezes tem 2 empregos, limpa 2 casas, né? Limpa a casa da madame, né? Faz 2 turnos para ganhar um salário medíocre, né? E as suas crianças ficam à mercê de uma educação que não são eles que deram. Que quem dá é a rua, né? A TV, que a gente sabe o impacto disso, né? Cuidado, senhora, tome as rédeas da sua cria, né? Essas crias, entre aspas, do futuro assaltarão seus irmãos, os trabalhadores pobres, ou gastarão um mísero salário para sustentar o seu vício, né? É uma pena, um mês inteiro de trabalho jogado tudo dentro do cachimbo. Isso leva a pedir ao seu semelhante, periferia é periferia. Deixa o crack de lado, escute o meu recado, né? Então ele fala, ó, cuida bem do seu filho aí, porque se você deixar seu filho na mão do governo, né, na mão das ruas e na mão da mídia, a tendência é ele assaltar o seu semelhante, que é o outro pobre, né? Porque como a gente sabe, galera, o pobre ele não rouba o rico. O pobre ele rouba ou outro pobre ou a classe média, né? Porque o rico como ele tem as condições materiais de sobra para ter uma boa vida, ele pode gastar parte do seu dinheiro em dispositivos de segurança, né? Seja muro, cerca elétrica, grade, serpentina, segurança, pitbull, doberman, né, cão de guarda. Então, o rico rico mesmo, que é o cara que tem o poder na mão, ele tem o dinheiro necessário para comprar dispositivos de segurança para não ser assaltados, né? Já a classe média e os pobres não têm essas condições. Então elas são mais vulneráveis e é a eles que os pobres roubam, né? Desculpa, que os pobres bandidos roubam, não que todo pobre rouba. É óbvio, né? É isso, né? E aí ele pede aí pra galera cuidado com seu filho aí. Isso dentro da periferia, né? Isso na vida da periferia. E depois fora dela, né? Ele retrata uma balada... Ih, minha cara desapareceu. Aqui. Ele retrata uma balada noturna, né? E mostra a hipocrisia da sociedade perante o morador de periferia, né? Cheio de mentiras. A polícia que disfarça o racismo, né? A gente vai abordar vocês porque vocês são suspeitos, né? Obviamente pela cor de pele, pelo boné, pelo jaco, né? Coisas como essa. Pela bombeta, né? Pelo moletom. As negras bonitas que o trocam pelos playboys brancos e o falso evangelho, cuja igreja só é fechada para a boca do tráfico, né? A noite é assim mesmo então, deixa rolar. Em qual mentira eu vou acreditar? Qual mentira eu vou acreditar é uma denúncia, galera, da hipocrisia, desse pensamento da classe média, desse pensamento da elite que é materializado na classe média, né? Sobre, olha lá os caras ali, né? Na balada noturna. Lotado de hipocrisias, né? A classe média tem medo deles, a polícia vai abordá-los, né? Reprimi-los. Essa democracia racial, esse sonho da igualdade, é evidente que não atingiu, e é isso que ele denuncia nesse slide, tá? Nesse slide não, nessa música, né? E aí, galera, já chegando ao fim, né, a última parte que eu falei para vocês, que é a reflexão, né? Que é a reflexão. Depois de tudo isso, eu sei que é pesado, né, galera? Eu sei que é pesado no sentido de tirar a gente da zona de conforto. A música é um monte de denúncia, de morte, barulho de tiro, e fala de polícia. Quantas vezes eu citei a palavra aqui pobre, né? E a gente está falando tudo isso dela, e eles sabem desse peso que a obra teve até aí, né? Então, ao fim, Mano Brown e seus capangas aí, seus camaradas, refletem sobre tudo isso, igual a gente, né? Igual você está refletindo agora, igual eu refleti por muitos anos também, né? Então, no fim do álbum, a coisa fica mais leve, né? Vou mostrar um pouco para vocês, né? Uma voz de moleque diz que caiu nas drogas, pois fugira de casa devido às agressões do pai bêbado. Declaro que faria se tivesse o poder do mágico de Oz, né? Se eu fosse mágico, não existiria droga, nem fome e nem polícia, né? É um relato de uma voz de uma criança bem delicada, né? E aí começa a batida da música, uma batida bem mais leve, bem mais gostosa, né? Bem descaracterizada do que a gente teve antes, né? Super recomendo que vocês ouçam essa música também, né? E o Ed Rock narra a crítica não só à elite, mas como também aos chefões do tráfico,
né, que subornam a polícia, ostentam e doutrinam jovens pobres para o tráfico. Né? Ele conclui: queria que Deus ouvisse minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz. Então, Ed Rock também fala assim: o nosso modo de vida também tem que ser analisado. Né? Nós também temos uma parcela nisso aí. Nós, como moradores de periferia e os chefes do tráfico, né, também são condizentes. O chefe do tráfico sabe que os seus menores, né, que os seus funcionários estão expostos à violência policial. Ele sabe, né? E que, querendo ou não, a morte de um morador pobre de periferia passa pela decisão dele, né? E ele é consciente com tudo isso. Então reparem como é uma nova reflexão que ainda não tinha sido oferecida, né, pela música. Mas é uma música muito boa, muito gostosa, ouçam também, tá? E a Fórmula Mágica da Paz também, né? A execução de um moleque de periferia no Dia das Crianças expõe a fragilidade e a revolta do guerreiro, né? Eu me senti inútil, eu me senti pequeno, mas um cuzão vingativo, vai vendo, né? Então ele fala: eu não tenho, o que eu posso fazer, né? Esse pesadelo, eu quero acordar, né? Olha quantas reflexões vão vir agora, né? Que mundo é esse? Onde é que está Jesus? Porra, eu tô confuso, eu já não sei distinguir quem está errado, sei lá, minha ideologia enfraqueceu, preto, branco, polícia, ladrão ou eu? Quem é mais filha da puta eu não sei, né? Então é um momento de reflexão, e reflexão leva à dúvida, né? Quando a gente reflete, a gente eventualmente cai na dúvida, né? Quando a gente pensa muito sobre alguma coisa, a gente começa a questionar tudo que já foi falado, né? Então ele mostra isso, né? Todavia a ética retorna. A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olhe assim, eu sou igual a você. Descanse seu gatilho, entrei no trem da humildade. O meu rap é o trilho. Eu prefiro a paz. Então ele fala assim: tá, mas cai na real, né? Descansa seu gatilho. A única saída para isso aqui é a paz, né? Entrei no trem da humildade, meu rap é o trilho. O que vai me tirar e talvez minimizar a situação disso é o rap, né? Rap como filosofia de vida. O rap como compromisso, né? Como sabotagem antes de tomar tiro, cantou também, né? Então ele coloca no fim o rap como a ferramenta necessária para auxiliar essa mudança, né? Para ajudar, né? A minha fórmula, quer ver? Causa a reflexão e a crítica ao evangelho, né? Como eu disse, a reflexão é a crítica. Finalizando com a mensagem de que a felicidade é um caminho diferente para cada um. Ele achou no rap: você que busque sua própria da paz, sua própria fórmula mágica da paz, né? Então ele fala: o meu rap é o trilho. Para mim, a fórmula mágica da paz foi o rap. Mas a música deixa claro que não existe fórmula da paz, né? Ele fala a última frase, né? Eu achei a minha, vá buscar a sua fórmula mágica da paz, né? Nas vozes de Mano Brown. Então ele fala: pra mim é o rap e eu ofereço a vocês o rap, né? Mas saiba que a sua fórmula mágica da paz não é igual à minha. Que a paz só vai ser atingida como uma busca pessoal. Ele oferece o rap como a própria, mas não fala que o rap é a solução de todos os problemas, e não é, né? E por último, galera, o tal do salve, né? Eu gosto muito desse salve, né? Com base no início da música lá do Jorge Ben. Então reparem, galera, que a música, a última música é igual à primeira. É a mesma batida. Não a mesma letra, mas é a mesma batida, né? Então ele recapitula a última, dando a ideia de ciclo. E é isso que ele quer denunciar, né? O ciclo, qual é o ciclo? A morte da vida negra, né? Da vida do morador de periferia. Esse é o ciclo. Vai acabar esse álbum, vai começar de novo, com a mesma música, né? Dando a ideia de que a coisa não finaliza, né? Então, ó, com base na mesma música do Jorge Ben, aquela que falava dos santos lá, né? Os anunciadores de dentro da prisão despedem-se saudando a comunidade periférica de todo o Brasil e evocando a proteção de um Jesus negro. Dirige-se violentamente aos opressores, mas termina com um pedido de paz, né? Galera, eu acho o salve muito legal também. Eu vou mandar um salve para a comunidade do outro lado do muro. As grades nunca vão prender nosso pensamento.
Então é como se ele estivesse de dentro do lado do muro, mandando salve pra galera de fora, né? Se liga aí, Jardim Evana, Parque do Engenho, Gerivá, Jardim Rosana, ele vai falar de várias periferias da cidade de São Paulo, né? João Mourá, Paranapanema, um monte, Colônia, né? Vila Industrial em Santo André, Bairro de Pimentas, Brasilândia, vem um monte aqui, Coab 1, Coab 2, né? Mangueira, Borel, Cidade de Deus, puxou lá pro Rio de Janeiro, né? E aí DF, Distrito Federal, Expansão, P-Norte, P-Sul, e aí pessoal do Sul, Restinga, né? E aí Quebrada, Zona Noroeste, Santos, Rádio Favela, BH, e para todos os aliados espalhados pela favela do Brasil. Firma, né? Todos os DJs, todos os MCs que fazem do rap a trilha sonora do gueto, né? O rap que canta o gueto, genuinamente, sem o samba, sem o MPB, então tudo bem, mistura, não. A música genuína do gueto é o rap, tá? E pros filhos da puta que querem jogar minha cabeça pros porcos, tenta sorte. E aí a última frase que eu acho genial, né? Eu acredito na palavra de um homem de pele escura, de cabelo crespo, que andava entre mendigos e leprosos, pregando a igualdade. Um homem chamado Jesus. Só ele sabe minha hora, né? Ai ladrão, tô saindo fora, paz. Então ele fala, você né, pros filhos da puta que querem meu corpo morto, tenta sorte, pode vir, mas eu acredito em Jesus, só ele sabe minha hora. Então se você quiser me matar e tentar, se Jesus achar que é minha hora, beleza, se não, não, né? Então recapitula a importância da religião, desse contexto que já foi exposto aí pra gente, tá?